No vídeo de hoje a gente vai responder essa questão de matemática do primeiro ano do ensino médio. Essa questão da Provão Paulista, e vamos lá. No plano cartesiano está representado o gráfico de uma função de proporcionalidade inversa. O que é uma proporcionalidade inversa? É quando a gente aumenta o x e o f de x cai. Ou seja, o f de x também é o y, né? Então, quando a gente aumenta o x aqui, a gente vai cair nosso y, nosso f de x. Então vamos lá. O gráfico vai ter esse formato, né? E aí ele fala o seguinte: considerando m igual a 4 sobre 16, 4 16, quer dizer, esse 4 aqui significa x e esse 16 significa y. Então, o que significa? Que o ponto m, ele tá aqui, ó. Então, o ponto m, se fosse nesse gráfico, ele estaria mais ou menos aqui. Ponto m, certo? Dois pontos pertencentes ao gráfico, então ele dá o n. O n a gente não sabe onde está. E aí ele fala o seguinte: qual das coordenadas a seguir pode ser o ponto n? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever aqui a função. Ele falou que f de x é igual a k sobre x. E ele falou também que o f de x é 16 e o k a gente não sabe, que a gente quer descobrir, e o x é 4. E aí, se a gente passa esse 4 multiplicando, a gente tem que k é igual a 64. Então, na verdade, a função pode ser escrita por f de x igual a 64 sobre x. Então, essa é a função. E por que a proporcionalidade é inversa? Porque quando eu aumento o x, ou seja, quanto mais para lá eu vou, menor vai ser o nosso y, né? O f de x, que é a mesma coisa. Então, vamos lá. E aí ele pergunta qual que pode ser o ponto n. Então, basicamente, a gente vai fazer por tentativa e erro. Então, ele fala o seguinte: se for 8, se o x for 8, ele está falando que o y tem que ser 8. Então, vamos lá ver. Então, se o x for 8, o y é 8, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E sim, né? Porque 64 dividido por 8 é igual a 8. Então, está totalmente correta já essa questão A. Então, a alternativa certa é A. O n poderia ser a letra A porque está coerente com a equação. Agora a gente pode ver por que não é as outras. Se o x for 16, lembrando que quando está entre parênteses, então n, por exemplo, n, x, esses dois números que vão aparecer, está nessa ordem. O primeiro número é sempre o x e o segundo número é sempre o y. Então, se x fosse 16, o y ia ser 8? Não, né? Porque 64 dividido por 16, o y seria 4. 12 e 5 não faz nem sentido. Se eu dividir 64 por 12, vai dar entre 4 e 5, né? Porque 60 dividido por 12 é 5. Então vai dar, na verdade, 5, alguma coisa. Então tá errado. Aqui vai estar errado, porque se eu colocar x igual a 2, 64 dividido por 2 é 32 e não 64. Então aqui está errado. E aqui a mesma coisa, 11 não faz nem sentido. 64 dividido por 6, primeiro que não é divisível e segundo que não vai dar 11. Então a única resposta certa é realmente a letra A.